Quindi prima Samuele 17:51 è il versetto. O texto diz assim: Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre Golias. Quindi il testo dice così: per questo Davide ha corso e si è messo in piedi davanti a Golia. E tomou a sua espada e tirou ela da sua bainha Lui ha preso la sua spada e matou a Golias. e ha ucciso a Golia E lhe cortou com ela a sua cabeça. e ha tagliato la sua testa con essa. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, Vedendo quindi i Filistei che il suo eroe era morto, os filisteus, os inimigos, fugiram. e i Filistei hanno scappato. Amém? Amen. História conhecidíssima. Storia forse molto conosciuta da te? Na verdade, conhece a história? Davi e Vero, Golias? sì, no? Sì. Bom, Davi, o personagem principal dessa história aqui, Quindi Davide è il personaggio che è principale di questa storia. novo ainda, novinho como nós. Lui era ancora giovanissimo come siamo noi. Aqui nesse contexto todo fala que essa batalha E in tutto questo contesto dice che questa battaglia era uma batalha muito importante. era una battaglia molto importante. Que esse desafio que esse gigante, Golias, Perché la sfida che aveva questo gigante Golia, ele estava fazendo na frente do povo de Deus, la sfida che stava facendo davanti al popolo di Dio, era um desafio que representaria todas as batalhas daqui para frente. sarebbe la sfida che rappresenterebbe tutte le battaglie da qua avanti. Então não era um simples confronto, Quindi non era soltanto un semplice confronto, mas era um confronto decisivo. ma sarebbe un confronto decisivo. Que a partir de uma posição, se existisse uma, Che da una posizione, se ci fosse una posizione, essa posição ela influenciaria todas as outras batalhas daquele ponto para frente. questo influenzerebbe tutte le prossime battaglie che ci sarebbero davanti. E essa batalha era com o campeão dos filisteus, E la battaglia era soltanto con il campione dei Filistei, um gigante chamado un gigante Golias. chiamato Golia. Ele vinha contra o guerreiro contra o exército de Israel, E lui quindi veniva contro l'esercito di Israele. desafiava o exército. Lui sfidava l'esercito di Israele. Mas existia um homem que ouviu aquele desafio. Ma c'era un uomo che ha sentito questa sfida. Agora, interessante é nós entendermos o que significa o nome. Ma interessante capire che cosa significa il nome Golia. O nome daquele gigante em hebraico Il nome del gigante Golia in ebraico significa passagem. significa passaggio. É o nome dele certinho é Goliat, Quindi il suo nome in ebraico sarebbe Goliath que significa uma passagem. e significa passaggio in italiano. Havia então na frente do povo de Deus uma passagem. Quindi davanti al popolo di Dio c'era un passaggio. Não era só um gigante que os desafiava, Non era soltanto un gigante che sfidava il popolo, mas existia um gigante que tinha por nome passagem. ma c'era il gigante nominato passaggio, Uma experiência que estava à frente daquele povo. un'esperienza davanti a quel popolo, Uma experiência gigante que estava à frente deles. un'esperienza gigante davanti a loro, Mas que eles precisavam passar por ela. ma che loro dovrebbero passare e attraversare. Eu sei que nós já temos passado por alguns lugares assim. Io so che anche noi stiamo attraversando alcune cose del genere. Alguns lugares que quando nós olhamos, ou coisas que estão à frente, nós olhamos, Magari cose o luoghi che noi guardiamo e sono davanti a noi, que para nós são coisas assim, muito grandes. che per noi sono cose troppo grandi. E quando isso acontece, E quando questo succede, quando a gente tem na nossa frente gigantes, quando noi abbiamo davanti a noi giganti, coisas fortes, preparadas, cose che sono preparate, forti, o que normalmente nós fazemos che cosa normalmente noi facciamo? diante de gigantes? Davanti a giganti. O que você faz quando você tem à sua frente um gigante? Che cosa tu fai quando tu hai davanti a te un gigante? Alguma ideia? Hai qualche idea? Pensa na cena, pensa ali um gigante desafiando, Adesso pensa in questa scena, un gigante davanti a te che ti sfida. pensa em você fazendo parte ali daquele exército, Pensa a te che sei parte di questo esercito, mas nesse momento você coloca a camiseta de Davi, ma in questo momento tu metti e indossi la maglietta di Davide. pode ser uma armadura, né? Magari non una maglietta, qualcos'altro. E o que você faria? Che cosa faresti tu? Orava. Pregavo. Pra? Orava, chorava. Pregherei, piangerei. O que você falaria com Deus num momento como esse? Cosa tu diresti a Dio in un momento E assim, come não questo? precisa nem pensar mais nessa história. Pensa nas tuas. Não Pensa pense- nos teus gigantes. Magari pensi adesso nei tuoi giganti, nelle tue storie che vivi ogni giorno.
luta por mim. lotta per me. Que mais? Che cos'altro? Aiuta. Aiuto. O tu vinci o mi dai forza per vincere. Normalmente, quando nós estamos diante de Di gigantes, solito quando noi siamo davanti a giganti, nós oramos para nós podermos passar por aquele. noi preghiamo perché possiamo attraversare quel gigante. Nós normalmente oramos para Deus nos livrar desse momento. O di solito preghiamo perché Dio ci possa liberare da quel momento. Mas assim como é nessa história, Ma come c'è questa storia? muitas vezes Ele quer que a gente passe por isso. A volte Dio non ci vuole liberare, Lui ci vuole che affrontiamo questo. Algumas situações grandes demais que se apresentam para nós. Ci sono situazioni magari molto grandi che si presentano davanti a noi. Você concorda comigo que seria fácil para Deus derrubar? E sei d'accordo con me che per Dio sarebbe molto facile far cadere ogni situazione di queste? Eu acho que não precisava nem fazer assim o som do dedo de Deus, né? Lui non dovrebbe neanche magari fare così. Só a hora que ele tirasse a mão do bolso, já o gigante já ia Magari cair. solo da togliere la sua mano dalla tasca il gigante era già scomparso. Mas esse gigante, por se chamar passagem, Ma questo gigante qua, Golia, che si chiama passaggio, eu acho que fica fácil para nós entendermos que algumas situações assim, questo ci fa capire che alcune situazioni così, nós somos desafiados a passar por elas. noi siamo sfidati ad affrontare queste Porque situazioni. existem algumas situações que se nós não passarmos por elas, Perché ci sono situazioni che se non affrontiamo, a gente não terá a vitória que Deus propõe para nós. non viveremo la vittoria che Dio ha proposto per noi. Algumas situações, se nós simplesmente fugirmos delas, Ci sono situazioni che se noi soltanto scappiamo, se nós não lidarmos com algumas situações, se noi non affrontiamo alcune situazioni, elas simplesmente não irão embora das nossas vidas. queste situazioni torneranno prima o poi. Então, Deus pode tirar as coisas que estão da nossa frente. Dio quindi può togliere le cose che ci sono davanti a noi. Deus pode fazer com que, na verdade, nada aconteça com a gente. Lui può liberarci, proteggerci e far con che nulla succeda a noi. Mas algumas situações são colocadas por Deus. Ma alcune situazioni sono messe da Dio. Melhor falando, algumas situações são liberadas por Deus Alcune situazioni sono permesse da Dio para que a gente possa passar por elas. perché noi possiamo affrontare. Uma vez, há muitos anos atrás, Io mi ricordo di una volta, tanti anni fa, os 3 meninos eram bem pequenos, i miei 3 figli erano piccoli. pequenos a ponto de serem carregados no colo. Piccoli nel senso che lo prendevamo così nelle mani. A gente foi num aniversário numa fazenda. E noi siamo andati a questa festa di compleanno da una fattoria. Não, era uma outra. Era num aniversário. Era una festa di compleanno. E em determinado momento desse aniversário, por ser na fazenda, E quindi questa festa era in una fattoria. eu tive uma brilhante ideia. E io in un momento ho avuto una brillante idea. Eu peguei os meus 3 meninos pequenininhos Ho preso i miei 3 figli e piccolissimi fui dar uma volta pela fazenda. Afinal de contas, eu sou um fazendeiro. e ho deciso di fare un giro in campagna. Alla fine sono così. E a gente foi caminhando, né, pela fazenda e tal. E noi siamo quindi andati e abbiamo camminato per tutta quella E eu lembro que fattoria. o lugar da festa ele foi ficando longe, distante. E io mi ricordo che quel luogo della festa si diventava ogni volta più lontano. E daí lá estava eu no meio de um campo aberto E a un certo punto là c'ero io in un campo aperto com os 3 meninos. con 3 figli piccoli. E fazenda, para quem não conhece, tem alguns obstáculos, né? E la fattoria, per chi non conosce, ci sono alcuni E ostacoli. eu lembro que a gente pulou uma cerca, Io mi ricordo che noi abbiamo saltato un cerchio, porque eu acho que fazenda é assim, né? perché noi sappiamo che le fattorie sono tutte così. E daí de repente a gente estava num lugar E da un tratto eravamo in un luogo que eu olhei para todos os lados e tinha essas cercas. dove io ho guardato da tutte le parti e dovunque guardavo c'era un cerchio. E eis que de repente E da nulla aparece um touro. appare un toro. Eu não lembro, eu não sei como que eu vi aquele touro só de repente. Appare così da nulla, io non mi ricordo come lui è venuto. Eu não sei se aquele touro nasceu ali, Non so se Dio l'ha fatto nascere lì in quel momento. mas de repente ele estava, não sei, a menos de 20 metros de nós. Ma in un momento mi ricordavo lui era tipo così, meno di 20 metri da noi. E eu era o único ali que tinha mais ou menos juízo. E io ero l'unico che più o meno aveva un po' di giudizio. Eu sei que eu peguei, eu não lembro quem, mas eu peguei 2 no colo, um em cada braço. Io mi ricordo che ho preso ognuno
in un braccio e o outro ficou bem pertinho de mim. e l'altro era solo così vicino a me E daí eu fiquei olhando pro touro. e io guardavo il toro E o touro ficava olhando para nós. e il toro guardava noi. Daí eu falei, eu vou embora daqui. Io ho detto cavolo, me ne vado da qua. Daí eu peguei, eu virei e comecei a andar um pouquinho para trás. E quindi ho preso i miei figli e mi sono girato andando un po' indietro. Cada passo que eu dava, o touro também dava. E ogni passo che io davo il toro faceva anche un passo. Eu dava um passo, o touro dava um passo. Facevo un passo, il toro faceva un Eu altro. dava 2 passos, o touro dava 2 passos. Facevo due, il toro faceva due passi. Mas ele foi muito gentil com a gente. Ma alla fine è stato molto gentile con noi. Ele foi nos tirando do espaço dele Lui alla fine ci ha tolto dal suo spazio. de uma forma bastante Di amigável. una forma, diciamo, amichevole. Eu acho, ainda hoje eu penso nessa história, quando eu lembro, Io direi ancora oggi, quando penso in questa storia, que se eu saísse correndo daquele lugar, che se io scappavo da quel posto, eu acho que o touro ia pegar nós 3. forse il toro prendeva noi 4. Nós 4, é. Mamma mia. Até hoje o que aconteceria. E oggi non so come saremmo messi. Mas às vezes a gente se encontra em algumas situações mais ou menos assim, Ma ci sono volte dove noi ci troviamo in situazioni che sono più o meno così. onde pode existir um gigante, Dove magari c'è un gigante, pode existir um touro, c'è un toro. mas são situações que a gente vai de alguma forma precisar passar por elas. Ma sono situazioni che noi dovremmo affrontare. Porque não tinha como eu vencer aquele touro. Perché io non potevo vincere quel toro. Acho, né? Penso, forse, no? Então eu tinha que passar de alguma forma por aquela situação. Quindi senza combattere con lui dovevo attraversare, affrontare quella O situazione. Salmo 23, È il Salmo 23, um salmo conhecido também da gente, o versículo 4, molto conosciuto, nel versetto 4 dice così. o salmista diz o seguinte: mesmo quando eu passar Anche quando io attraverserò pelo vale da sombra e da morte, la valle dell'ombra e della morte, eu não temerei perigo algum, non avrò nessuna paura, porque tu estás comigo. perché tu sei con me. Davi, ele escreve esse salmo quando ele estava em uma vez cercado também por inimigos. David, quando scrive questo, anche lui era circondato da tantissimi nemici. Mas novamente ele entendia Ma un'altra volta lui capiva que ele precisaria passar por aquela situação. che lui dovrebbe affrontare quella situazione. E ele fala isso em oração para o Senhor. E lui dice questo in preghiera a Dio. Mas eu acho que essa é uma daquelas orações que nós fazemos para nós mesmos ouvir também. Ma io so che questa è una preghiera del genere che facciamo perché anche noi possiamo sentire. Ele dizia: eu não temeria, Lui dice io non temerò. eu não temerei, pois tu estás comigo. Io non temerò perché tu sei con me. O que fazia Davi enfrentar essas situações? Cosa farebbe Davide affrontare queste O situazioni? que fazia Davi passar por essas situações que se apresentavam na vida dele? Cosa faceva con che Davide affrontasse queste situazioni? Experiência com Deus. La sua esperienza personale con Dio. E é o tema dessa palavra. E questo è quello di cui voglio parlare oggi. A experiência. Il nostro tema è l'esperienza. Amém? Amen. A primeira vez que você entende, La prima volta che tu capisci, isso pode acontecer quando você ainda é bem novo, magari questo può succedere quando sei molto giovane, que você não existe para ser mais uma pessoa simplesmente. quando tu capisci che non esisti per essere soltanto un'altra persona, Quando chega aquele momento decisivo que você fala: eu vou fazer algo diferente da minha vida. quando arriva un momento dove tu dici io farò qualcosa di diverso con la mia vita. Eu tenho certeza que existe algo maior para eu fazer e me envolver. Io so che c'è qualcosa di più grande di questo perché io possa vivere. Talvez isso aconteceu quando você era criança. Forse questo è successo a te quando eri un bambino. Quando você era criança, você lembra o que você queria ser na vida? Quando tu eri un bambino ti ricordi cosa a te pensavi che volevi essere da grande? O que você queria ser quando você crescesse? Cosa desideravi di essere da grande quando eri bambino? Astronauta. Astronauta? È uma das. Uma. Sì. Treinadora Oh, de uau. golfinho. A menina da Disney, né? Wow. Talvez alguém já pensou aqui, quando criança, ser um policial, Magari hai già pensato di essere un Come? poliziotto. caminhoneiro. Oh, uno che guida i camion.
Semana passada a gente estava assistindo televisão Settimana scorsa noi guardavamo la TV e estava passando um festival de filmes dos anos 80. e c'era tipo questa sessione di diversi film degli anni 70, 80. 80. É, final dos anos 80. La fine degli anni 80. E estava passando um filme chamado Top Gun. E c'era questo film chiamato Top Gun, I vecchi hanno urlato. Confesso que eu baixei até a música no meu celular. Tararara, tan, Io tan. Ho anche scaricato la canzone nel mio telefono dopo. Você sabe que Gun. quando a gente estava assistindo aquele filme, Quando noi guardavamo Top Gun, eu lembrei que a partir daquele filme eu fiz um projeto na minha vida. io mi sono ricordato che da quel film, quando ho visto la prima volta, ho fatto un progetto per la mia vita. Que eu seria um piloto de caça. Io sarei un pilota cacciatore. E você sabe que eu calculei alguns anos até o ano que eu completaria os 18 para eu fazer o... E quindi ho iniziato a fare veramente i calcoli da quando avrei 18 anni per fare questo, per studiare per questo. Eu seria o Tom Cruise. E io sarei quello che è stato Tom Cruise. Eu compraria aquele óculos. Io comprerei quegli occhiali, A jaqueta. anche la giacca. E eu pilotaria um caça. E io sarei un Vocês pilota. estão achando que é brincadeira, mas eu fui até o fim dessa E história. voi state ridendo, ma io sono veramente andato fino in fondo con Quando eu questo. fiz 18 anos, Quindi quando ho compiuto 18 anni, eu morava numa cidade chamada Londrina, abitavo in una città chiamata Londrina, mas a aeronáutica, o top ali da aeronáutica era em Curitiba. ma diciamo che il campo di allenamento dell'aeronautica era in una città più o meno a E 400 quando km. chegou o período, eu peguei o ônibus, eu fui para Curitiba para entrar na aeronáutica porque eu tinha um chamado para ser um Top Gun. E quindi io ho preso il bus quando è arrivato il momento per andare in questa città perché avevo una chiamata, essere il Top Gun. Mas eu cheguei lá e o período de inscrição de Curitiba Ma io sono arrivato e il periodo di iscrizione di era Curitiba diferente da inscrição lá de Londrina. era un po' diverso dal periodo di Londrina. E eu cheguei num dia e no dia anterior tinha encerrado. Io sono arrivato il giorno e il giorno prima era finito. O plano de uma vida foi por água abaixo. Non c'è internet. Il piano di una vita è finito lì. Não tinha internet. Cosa fa? É. Non c'era internet, è finito lì. Talvez hoje não era pra eu estar aqui. Forse se succedesse questo io non sarei mai qua oggi. Era pra eu estar num porta-avião uma hora dessa. Dovrei stare in un campo dell'aeronautica adesso. E eu lembro que quem me atendeu falou: olha, encerrou a aeronáutica, agora você pode se inscrever pro exército. Quindi io mi ricordo, guarda, lui ha detto così, è finito l'aeronautica, adesso si può iscrivere all'esercito. Mas eu tava tão frustrado com aquela informação que falei: não, exército eu não quero. Io sono stato così frustrato che ho detto, no, l'esercito non lo Ele voglio. falou: mas como que você não quer? Não é assim, não querer. O cara já não gostou, né? E lui, il militare, quindi si è un po' arrabbiato e ha detto, come non lo vuoi? Eu tenho asma. No, io ho l'asma. Ele falou: vai embora, Ho né? detto, vattene via da qua. va." E daí eu fiz todo papelado lá de dispensa, E co- cheguei tossindo do Ho dia scritto lá. tutto, nella prova sono arrivato che tossivo così. E você sabe que muitas vezes nessas fases primeiras nossas, E tu sai che in questi periodi, queste fasi della nostra vita, aquilo que nós pensamos em ser, i progetti che abbiamo, cosa vogliamo essere, poucas vezes tem a ver com dinheiro. poche volte c'entra con i soldi. Eu lembro que uma vez o Pedro já pensava um pouco diferente. Io mi ricordo che Pedro pensava già un po' diverso da me. A gente estava esperando a Lê na clínica dela um dia, Una volta stavamo aspettando il pastore che usciva dal lavoro, também há muito tempo atrás. anche tanti anni fa. E o Pedro estava comigo pequenininho e ele viu um taxista. E Pedro piccolissimo era insieme a me e lui ha visto un tassi. Ele falou: pai, eu quero ser taxista quando eu E crescer. lui ha detto, io voglio essere un tassista da grande, papà. Eu falei: mas por que você quer ser um taxista? Nunca ouvi isso, né? Lui ha detto, cavolo, non ho mai sentito un bambino dire questo, ma perché lo vuoi essere un tassista? Não, o taxista ganha muito dinheiro, é o carro dele. Lui ha detto, no, guarda la sua macchina, lui fa così tanti soldi. Mas sabe que nós viemos de fábrica assim, Ma tu sai che noi siamo venuti dalla nostra, siamo fabbricati così, com um desejo de fazer algo, con il desiderio di fare qualcosa. de cumprir um propósito, um senso de propósito. Noi abbiamo dentro di noi un senso di proposito. E para fazer com que os seus discípulos eles conhecessem o propósito que existia para a vida deles, E perché i suoi discepoli potessero conoscere il proposito che aveva per le sue vite. Jesus ele pega um caminho muito interessante. Gesù prende una via molto interessante.
Ele não chama cada um dos seus discípulos e começa a falar para eles o que seria melhor eles escolherem. Lui non prende i discepoli e dice ad ognuno quello che sarebbero le migliori scelte da prendere. Jesus, como profeta, Gesù, come il profeta maggiore, ele poderia pegar cada um dos discípulos, magari potrebbe prendere ognuno dei discepoli, cada um que havia decidido andar com ele, ognuno che aveva deciso di camminare con Gesù, e talvez revelar para cada um deles todo o seu futuro. e forse poteva anche rivelare tutto il loro futuro. E talvez as pessoas entendendo então as coisas que passariam, E forse le persone potrebbero capire tutto che succederebbe, com base nas escolhas que normalmente elas fariam. basate nelle scelte che dovevano fare. Elas poderiam, influenciadas por essa palavra, fazerem as suas escolhas. E le persone potrebbero, influenzati da queste parole, fare le sue scelte. Mas ao contrário disso, Jesus faz uma outra proposta para eles. Ma al contrario, Gesù ha preso una proposta un po' diversa per loro. Jesus diz para cada um dos seus discípulos: E lui ha detto ad ognuno dei discepoli: segue-me. seguitemi. Ele dizia para os seus discípulos, todos que se aproximavam dele: me segue. Lui ha detto ad ogni persona che voleva essere un discepolo: seguimi. Essa é a palavra que Jesus falava para todos aqueles que enxergavam, que olhavam Jesus nos olhos. Questa è la parola che Gesù diceva ad ognuno che guardava a lui negli occhi. É uma palavra para não só aceitar aquilo que ele estava falando. È una parola non soltanto da accettare. Era uma palavra que era maior do que apenas ouvir os seus ensinamentos. È una parola un po' più estrema di soltanto sentire i suoi insegnamenti. É uma palavra que ia além daqueles que somente o reconheciam como mestres. È una parola che va un po' oltre a coloro che riconoscevano soltanto Gesù come un maestro. Era mais do que simplesmente receber uma bênção dele. Va oltre a ricevere una benedizione di Gesù, Mais do que receber um milagre. più di ricevere un miracolo da Gesù. Ele chamava cada um dessas pessoas que estava conhecendo ele, Lui chiamava ognuno di queste persone che conosceva a lui andar com ele. a camminare insieme a lui. Jesus chamava cada um dessas pessoas a ter uma experiência com ele. Gesù chiamava ognuno di queste persone ad avere una esperienza con lui. Amém? Amen. Agora, o que é uma experiência? Ma io ti chiedo, che cos'è un'esperienza? O que é uma experiência? Che cos'è un'esperienza? Experiência é Esperienza è aquilo que se vive. quello che si vive. Experiência é você experimentar algo. Esperienza è appunto sperimentare qualcosa. É um conhecimento que é obtido È una conoscenza che è ottenuta através de uma prática ou de uma vivência. attraverso della vivenza, da vivere, della pratica. E é um conhecimento que também ele é adquirido È una conoscenza ottenuta por meio dos sentidos. attraverso i tuoi sensi. O problema é que uma experiência, Il problema è che un'esperienza, o problema para nós, per noi é que uma experiência ela pode ser boa ou ruim. può essere un'esperienza cattiva o un'esperienza positiva, Não é verdade? vero? Esse universo das experiências, ele é estudado L'universo delle esperienze è anche studiato. Numa das áreas da comunicação, È una delle aree della que tem a comunicazione ver com a propaganda. che c'entra con la pubblicità. Essa é uma área que nós, aqueles que estudaram sobre isso, chamam de experiências do consumidor. Questa quindi è un'area che noi, quelli che abbiamo studiato questo, chiamano l'esperienza del consumatore. Quando uma experiência ela é boa, Quando l'esperienza è positiva, ela nos aproxima ou nos anima, ci avvicina o ci dà l'animo, em relação até mesmo a uma marca. ci avvicina anche ad un brand. É assim que acontece, por exemplo, com as empresas de carro que oferecem um test drive. Così succede con le aziende di macchine che offrono i test drive. Elas estão seguras com o seu Loro sono sicure con il suo prodotto e elas oferecem o seu produto para ele ser experimentado. e quindi lo offrono per essere sperimentato. Porque com base na experimentação vai existir uma experiência positiva. Perché con base in quell'esperimento ci sarà un'esperienza positiva. E uma experiência positiva sempre vai gerar uma expectativa. E un'esperienza positiva genererà sempre un'aspettativa. Agora, e quando nós temos experiências ruins? Ma e quando noi abbiamo un'esperienza cattiva? O que acontece? Cosa succede? Alguém aqui já ligou para uma empresa de telefone? Qualcuno qua ha chiamato un'azienda di telefonia. E nesse tempo que a gente está aqui na Itália, a gente descobriu que é igual no Brasil. In questo tempo che siamo qua in Italia abbiamo scoperto che è più o meno come succede in Brasile.
Quantas vezes, quando você tem que fazer uma ligação Quante volte quando tu devi fare una chiamata para uma empresa de telefone, per un'azienda di questa di telefonia você tenta evitar esse momento? e tu cerchi sempre di non arrivare a questo punto, a questo momento di chiamare. Por quê? Porque existiu já uma experiência desagradável. Perché c'è stata già un'esperienza negativa. Quando nós temos uma experiência ruim com alguma coisa, Quando noi abbiamo un'esperienza cattiva con qualcosa, nós queremos nos afastar daquilo que nos faz mal, noi vogliamo sempre allontanarci da quello che ci fa male, daquilo que talvez um dia nos prejudicou. da quello che magari un giorno ci ha fatto dei danni. Agora, muitas vezes, coisas então que vão acontecendo conosco, Ma tante volte cose che succedono con noi elas têm o poder de ir manipulando hanno la potenza di manipolare essa nossa expectativa com as coisas, la nostra aspettativa con le cose. de experiência em experiência. Di esperienza in esperienza. Nós vamos projetando os nossos próximos momentos. Noi proiettiamo i nostri prossimi momenti. E muitas vezes um pensamento que vem rápido à nossa mente, E tante volte è un pensiero che viene così veloce nella nostra mente, vivendo experiências ruins. vivendo esperienze cattive. Eu sabia que isso aconteceria de novo. Il pensiero che viene magari così, lo sapevo che succederebbe di nuovo così. Isso acontece quando você tem mais uma vez um problema. Questo succede quando hai ancora una volta quello stesso problema. Talvez quando você investe o seu tempo ou dinheiro Magari quando tu investi il tuo tempo o i tuoi soldi in qualcosa e depois de algum tempo uma expectativa que existia que era boa, e dopo di un po' di tempo un'aspettativa che prima era positiva, essa expectativa ela muda e você se frustra com aquela situação. l'aspettativa cambia e si diventa in E frustrazione. de repente aquilo explode na tua frente. E quello scoppia davanti a te. Quando talvez você tenha algumas outras experiências ruins, Quando magari hai queste esperienze cattive, perdendo coisas, passando por necessidades, privações. perdendo cose, avendo necessità, privazione. Talvez também quando acontece coisas que fogem do teu controle Magari quando succedono cose che scappano al tuo controllo e elas ficam de um jeito que você não esperava. e si diventano di una forma che non lo aspettavi. Você, em alguns casos, quando isso vai acontecendo, In alcuni casi quando questo succede, normalmente, di solito, você pode começar a dar alguns passos para trás. quello che si può fare è camminare e dare passi indietro. Afinal de contas, Alla fine porque mais uma vez eu vou me expor diante dessa situação. diciamo, perché un'altra volta io mi esporrò così davanti a questa E quando situazione? experiências ruins aconteceram conosco, E quante esperienze cattive sono successe con noi? e a gente, quando diante de uma outra situação parecida, E poi davanti a una situazione simile, e a gente não conseguiu resolver isso ainda dentro de nós, non siamo riusciti a risolvere questo dentro di noi. a gente entende que é como se algo, como uma camada fina começasse a cobrir o nosso coração Noi capiamo come se un qualcosa inizia a coprire il nostro cuore e começasse a nos envolver. e questo inizia a coinvolgerci. Cada vez que alguma coisa semelhante acontece conosco, Ogni volta che un'esperienza simile succede con noi, parecida com as experiências ruins que a gente já teve, che sono come quelle esperienze negative che abbiamo avuto. elas ficam maiores até do que na realidade elas são. È come se noi guardiamo quello più grande di quello che veramente è. Mas a gente consegue perceber em algum momento Ma noi riusciamo a percepire in alcuni momenti que quando coisas assim estão acontecendo, che quando queste cose succedono, a gente vai ficando um pouco resistente até demais. noi ci diventiamo resistenti anche troppo. Existe uma proteção que em algum momento ela entrou na nossa vida C'è una protezione che in alcun momento è entrata nel nostro cuore. e ela começou a quase que nos embalar. E magari questa protezione ha iniziato anche a coinvolgerci così tanto come fare un pacco. E quando isso acontece com a gente, E quando questo succede con noi, a gente vai se tornando mais rígido do que a gente era até. noi ci diventiamo più rigidi di quello che eravamo prima. Diante de situações, a gente vai ficando até um pouco cínico. Davanti alle situazioni ci diventiamo anche un po'... vabbè, questo volevo... sì, no, Pode ser, né? un po' scettici, sì, ok. A gente vai ficando cansado diante de situações. Magari ci diventiamo stanchi davanti alle situazioni. E a gente normalmente assim vai se tornando cético.
e ci diventiamo anche scettici. Se identifica com isso? Tu magari ti puoi individuare in questo. Assim a gente vai quase que tendo os nossos braços presos. Con questo abbiamo come le nostre braccia che sono ferme. E quando estamos assim, a gente passa a se tornar um espectador das coisas que estão acontecendo com a gente. E quando noi siamo così immobilizzati ci diventiamo spettatori di tutto quello che sta succedendo. Quando demandas vão aparecendo diante de nós novamente. Quando le domande iniziano a venire davanti a noi. E nós sabemos que estamos assim por alguma coisa. E noi sappiamo che siamo da un certo modo per qualcosa. Enfaixado por situações. Come se siamo infasciati da situazioni. Embalados por experiências ruins que a gente teve. Infasciati così coinvolti da esperienze negative che abbiamo avuto. Talvez essas coisas, elas de alguma forma, elas permitidas até mesmo por nós, Forse queste situazioni anche permesse da noi elas foram cobrindo não somente aquilo que é aparente em nós, hanno coperto non soltanto quello che è apparente in noi, mas muitas vezes as coisas que eram um pouco mais profundas em nós. ma magari hanno coperto anche cose profonde in noi E vão cobrindo até mesmo os nossos buracos. e coprono anche le nostre lacune. Mas quando a gente enfrenta essas situações, Ma quando noi invece affrontiamo le situazioni, novamente de novo, Quando novamente de novo, affrontiamo ancora una volta, a gente percebe que essas coisas que estavam mais ou menos disfarçadas em nós, noi percepiamo che le cose che magari erano un po' come una maschera in noi, esses buracos eles aparecem. i buchi che erano protetti, mascherati, apparono. E muitas vezes nós somos expostos. E tante volte noi siamo esposti. Por isso, o Senhor ele chamava os seus discípulos Per questo il Signore chiamava i Suoi discepoli a deixar todas as coisas que vinham com eles até esse encontro. a lasciare ogni cosa che loro magari portavano indietro prima di incontrare Gesù E a segui-lo. e seguirlo. O Senhor Jesus ele chamava todos esses para ter uma experiência com ele Il Signore Gesù chiamava ogni discepolo per avere un'esperienza con Lui e viver uma experiência nova com Jesus. e vivere qualcosa di nuovo con Gesù, Viver algo muito sincero com ele. vivere qualcosa di molto sincero con Lui. E essa palavra sincero, ela revela muito sobre isso que eu estou querendo falar para vocês agora. E la parola sincerità rivela molto di quello che io sto cercando di dire a voi. Porque a composição no original da palavra sincero, Perché la composizione della parola sincero nell'originale ela surgiu de uma situação que acontecia aqui na Itália. è venuta in realtà da una situazione che succedeva qua in Italia. De alguns escultores que faziam estátuas. C'erano quelli che facevano le sculture. Alguns faziam com madeira, outros faziam com pedra. Alcuni usavano il legno, altri la pietra. Mas quando existia nesses objetos algumas imperfeições, alguns buraquinhos, Ma quando le sculture c'erano delle imperfezioni, essas esculturas eram cobertas com cera. quello che facevano è che loro coprivano le imperfezioni con la cera. Mas com o tempo, Ma con il tempo, quando o calor aparecia, quando il calore veniva, aquela cera derretia la cera andava via e aqueles defeitos eles apareciam. e tutti i difetti con il calore Então si facevano vedere. eles começaram a partir dessa experiência objetos que não tinham cera. E quindi loro da questa esperienza hanno iniziato a vendere sculture senza cera. E esse era até um argumento de venda, isso aqui é sem cera. Si è diventato anche un'argomentazione per vendere. Guarda, questo qua è senza cera. Aí surgiu a palavra sem cera e depois se tornou sincero. Quindi da questo viene senza cera, sincero. Então, nós vamos tendo muitas situações que vão acontecendo conosco. Quindi ci sono così tante situazioni che succedono con noi. E é claro que a gente pode facilmente deixar de lado agora um pouco das coisas boas que aconteceram conosco. E noi possiamo magari in questo momento mettere da parte le esperienze positive che abbiamo avuto. Mas a gente entender agora, nesse momento, as coisas que aconteceram conosco ruins. Ma capendo le cose negative che sono successe nella nostra vita. A gente tem as nossas formas de lidar com cada uma das situações. Ognuno di noi ha la sua forma magari di affrontare le situazioni. Mas quando nós não resolvemos essas situações, Ma quando noi non risolviamo le situazioni, qualquer experiência
experiência ruim que nós tivemos, qualsiasi esperienza negativa che noi abbiamo, que não foram resolvidas, che non sono state risolte, elas permanecem conosco. rimangono con noi E elas são como buracos que nós temos. e si diventano quindi questi difetti, questi buchi dentro di E noi. é claro que ninguém anda por aí esburacado. Certo, nessuno di noi anda con i suoi buchi esposti. A gente dá um jeito Noi sempre troviamo un modo de esconder as nossas imperfeições, di nascondere le nostre de imperfezioni, esconder as coisas que nos envergonham, di nascondere quello che magari ci fa invergognare, as nossas faltas, os nossos buracos. le nostre mancanze, i nostri buchi. E a gente tenta então disfarçar isso o tempo todo. Magari quello che si fa è cercare sempre di mascherare. Mas quando Jesus chamava aqueles discípulos, aqueles homens, Ma invece Gesù, quando ha chiamato quegli uomini, i discepoli, ele passava a pedir para que aquelas pessoas o seguissem, lui chiamava loro perché potevano seguirlo, mas para que esse processo fosse algo sincero. perché questo processo potesse essere sincero. Ele pedia para aqueles homens deixarem Jesus fazer algo totalmente novo na vida deles, Lui chiedeva: lasciami fare qualcosa di nuovo con le vostre a vite, partir de uma experiência que eles passariam a ter com Ele. da un'esperienza nuova che voi avrete con me. Mas uma coisa Jesus pedia: Ma una cosa soltanto Gesù chiedeva: deixa tudo. lascia ogni cosa, Deixa eu refazer essas coisas que estão dentro de você. lascia con che io possa rifare ogni cosa che c'è dentro di te. Porque o Senhor sabia que a experiência que aquelas pessoas teriam com Ele Perché il Signore sapeva che l'esperienza che loro avrebbero con Lui seriam suficientes para arrumar esses buracos, sarebbe sufficiente per sistemare ogni buco, para recompor cada uma daquelas pessoas que desejavam estar com Jesus. per ricomponere ognuna di quelle persone che stavano lì insieme a Gesù. Mas a experiência sempre precisaria ser muito sincera. Ma l'esperienza dovrebbe sempre essere sincera. Amém? Amen. O Senhor, Ele chamava e nos chama hoje para nós o experimentarmos. Gesù ancora oggi ci chiama per sperimentare. O Senhor nos chama para nós experimentarmos que sim, Ele é um Deus bom. Lui ci chiama per sperimentare che sì, Lui è un Dio buono. E é claro que muitas vezes nós chegamos também neste lugar, Anche è vero che tante volte noi arriviamo qua, na igreja. in chiesa, Muitas vezes nós ouvimos falar a respeito do Senhor. e noi sentiamo tante cose parlare di Dio. Experiências ruins que nós tivemos também, Magari abbiamo avuto anche esperienze negative con Dio, que nós não elaboramos direito com a religião. che noi non abbiamo così lavorato dentro di noi, esperienze con la religione. Também elas podem ter criado em nós algumas falhas, Possono avere creato dentro di noi questi buchi, alguns buracos, alcuni buchi, que quando nós chegamos neste lugar de uma experiência sincera com Deus, che quando noi arriviamo a questo punto di avere un'esperienza sincera con la persona di Dio, a gente pode experimentar algo totalmente novo. possiamo sperimentare qualcosa di totalmente nuovo. E eu sei que cada um aqui tem as suas experiências. Io so che ognuno qua ha avuto le sue esperienze. Nós temos as nossas experiências. Noi abbiamo le nostre esperienze, Mas desde o início dessa igreja, ma dall'inizio di questa chiesa, quando Deus começou a falar conosco a respeito de algo que Ele tinha para nós aqui, quando Dio ha iniziato a parlare di quello che aveva per fare qua, o Senhor começou a fazer algo muito especial nas nossas vidas. Lui ha iniziato a fare qualcosa di molto speciale nelle nostre vite. Nós, aqueles que Deus estava chamando para começar este projeto. Coloro che Dio stava chiamando per iniziare questo Que progetto. nós queremos ter uma igreja sincera. E noi vogliamo essere questa chiesa sincera. Que nós queríamos que as famílias elas fossem sinceras. Il nostro desiderio è sempre stato che saremmo famiglie sincere. Que os nossos relacionamentos eles fossem sinceros. Che i nostri rapporti sarebbero sempre sinceri. Porque a gente sabia sim que nós tínhamos Perché noi falhas, sapevamo che abbiamo sì degli errori, mas a gente não queria mais tampar só a peneira. ma noi non volevamo cercare di tappare tutto questo. A gente não queria se super homem, super mulher, super pastor, super líder. Non vogliamo farci un qualcosa di super, più di quello che in realtà siamo. A gente queria ter uma experiência de novo com o Senhor, Non vogliamo far sembrare questo, vorremmo avere un'esperienza nuova con Gesù, mas uma experiência muito pura com Ele. qualcosa di puro. Então todos vocês que vierem para este lugar, Quindi ogni persona che arriva qua in questo luogo, vocês vão pegar o barco andando.
Voi magari prenderete questa barca che sta già andando. E esse é um barco que está escrito, sabe quando você tem o nome ali da família no barco? È magari una barca che sai quando c'è scritto il nome lì nella nave della famiglia. Talvez o barco que você está entrando agora. La nave in cui sta entrando adesso Ele tem uma inscrição ali, sincero. c'è scritto sincero. E o nosso coração queima por ter algo de verdade que a gente possa viver. Perché il nostro cuore in realtà brucia per avere qualcosa di vero perché possiamo vivere. Cada de nós aqui tem um propósito muito especial, singular em Deus. Ognuno di noi qua ha un progetto e un proposito singolare in Dio. Nossa oração hoje como igreja é que tudo isso venha à luz. E la nostra preghiera come Chiesa è perché ognuna di queste cose possa venire alla luce. Que cada de nós a gente alcance esse lugar que talvez um dia você sonhou, Che tutti noi possiamo raggiungere questo luogo che magari un giorno tu hai sognato. mas que talvez experiências ruins roubaram essa expectativa sua. Ma che magari le esperienze negative ti hanno rubato questa aspettativa. Amém? Amen. Nós estamos diante de um Deus Noi siamo davanti ad un Dio que refaz todas as coisas. che rifà ogni cosa. Quando nós o experimentamos mais uma vez. Quando noi scegliamo di sperimentarlo un'altra volta. Quando nós decidimos ser inocentes de novo. Quando decidiamo di essere così innocenti ancora una volta. Porque é quando a gente se aproxima de Deus, de Jesus. Perché quando noi ci avviciniamo a Gesù, A gente precisa ter essa característica de inocentes, dobbiamo avere questa caratteristica di innocenza, de crianças, di vulnerabilità, di un para bambino, nós podermos tocá-lo, per poter toccarlo, para a gente poder sentir a sua presença, per sentire la sua presenza, para a gente ter uma sensibilidade de novo para poder ouvir a sua voz, per avere sensibilità, per sentire la sua voce, para a gente conseguir experimentar a sua doce presença. per sperimentare la sua dolce presenza. O Senhor nos chama a ter uma experiência com Ele. Il Signore ci chiama ad avere un'esperienza con la sua persona. E quando a gente passa a ter uma experiência com Ele, E quando noi abbiamo questa esperienza con Lui, singular, singolare, única, unica, essas nossas outras le experiências, esperienze passate, esses buracos que a gente tinha, i buchi che magari sono stati creati dentro di noi, é incrível como isso acontece. incredibilmente, Eles vão sendo ocupados por essa experiência nossa com Deus. sono come lacune che sono completate dalla nostra esperienza con Dio. E esses nossos buracos, I nostri buchi eles passam a ser visitados também pela presença de Deus. passano ad essere riempiti dalla presenza di Dio E o Senhor vai trazendo cura dele e para Lui nós. porta la sua guarigione a noi. Amém. Amen. Existe uma experiência que o Senhor está nos chamando a ter mais profunda com Ele. C'è un'esperienza più profonda che il Signore ci sta chiamando ad avere con Lui. Mas assim como Ele fez com seus discípulos, Ele faz conosco. Ma come Lui ha fatto con i Suoi discepoli, Lui adesso fa con noi. Ele pede para nós tirarmos todas as nossas proteções, Lui ci chiede di togliere ogni difesa, que nós podemos chamar das nossas ruins, magari che sono create dalle esperienze negative che abbiamo avuto, e passarmos a seguir Jesus de uma forma sincera, e iniziare a seguire Gesù Cristo di una forma sincera, a nos voltarmos a Ele com sinceridade, a girarci a Lui con sincerità, sem esconder as coisas que estão dentro de nós, senza nascondere sì le cose che ci sono dentro di noi, apresentar para Ele cada uma delas. ma invece presentando ognuna di queste cose davanti a Lui. E o Senhor, Ele não vai apontar o dedo para você e te acusar sobre essas situações que são buracos. Gesù non è quello che punta il dito verso di te e ti accusa. Ele simplesmente vai dizer para você: Lui ti dirà così: me segue seguimi e tem uma experiência nova comigo. e hai un'esperienza nuova con me. E eu queria te falar isso nessa noite de todo o meu coração. E io ti voglio dire questo con tutto il mio cuore questa sera. Que existe uma experiência nova que Deus está colocando à nossa frente agora. Che c'è un'esperienza nuova che Dio sta mettendo davanti a noi adesso. Que de alguma forma nós precisaremos alcançar essa experiência. Che noi dobbiamo raggiungere. E eu não digo isso somente para vocês. Io non dico questo soltanto a voi. Eu digo isso para mim, para todos nós. Io dico questo per me, per ognuno di noi. Existe uma voz do Senhor sobre nós como igreja dizendo: segue-me. C'è la voce di Dio che soffia su di noi e dice: seguitemi. Porque existem experiências que o Senhor quer fazer com que a gente tenha com Ele novamente. Perché Lui ci vuole avere con noi esperienze nuove. Talvez coisas que você nunca experimentou com o Senhor. Farci sperimentare cose che magari tu non hai mai sperimentato. Nós estamos à frente de um momento de experiências que o Senhor está querendo nos dar com Ele. Siamo davanti a questo momento. Lui ci sta volendo
dare. Isso talvez pode envolver áreas diferentes da sua vida, Magari questo coinvolgerà aree diverse della tua vita, mas talvez ma forse elas envolverão as situações que talvez são mais frágeis para você hoje. coinvolgerà situazioni che magari per te sono più fragili, Situações que você classificaria na coluna das mais sensíveis. cose magari che tu diresti che sono le cose più sensibili. São exatamente nessas áreas, nessas situações que Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Sono queste cose che lui vuole toccare, vuole che tu possa avere un'esperienza Que con você lui. experimente a sua mão transformando e mudando coisas. Lui vuole fare sì con che noi sperimentiamo la sua mano che tocca e trasforma ogni cosa. Amém. Amen. O Senhor, Ele olha para nós nessa noite Il Signore ci guarda questa sera e só pede uma coisa. e lui ci chiede una cosa: Deixa todas essas experiências ruins que você teve. lascia le cose passate indietro. Deixa que eu sei como resolver essas coisas. Io so come affrontare e risolvere queste cose. Apenas apresenta elas agora diante de mim Soltanto presentati davanti a me e me segue. e seguimi. Amém. Amen. Se você puder fechar um pouco os teus olhos para nós orarmos. Se puoi un attimo chiudere i tuoi occhi perché possiamo pregare adesso. Enquanto você ouve essa música, Mentre tu senti questa canzone, eu penso que você pode talvez apresentar algumas coisas que você entende que são buracos que estão dentro de você. io penso che tu puoi presentare davanti a te, davanti a Dio, cose che tu vedi che sono buchi che ci sono dentro di te. Esses buracos talvez tenham alguns nomes como medo, insegurança, Magari questi buchi si chiamano insicurezza, paura. talvez diante dos gigantes que você tem enfrentado. Forse davanti a questi giganti che tu stai affrontando. Esses buracos têm ficado mais evidentes. I buchi si stanno diventando ancora più evidenti. Talvez as suas falhas estão mais evidentes. Magari i tuoi errori sono ancora più evidenti in questo momento. Talvez as coisas que você não sabe, não consegue lidar, elas estão mais evidentes. Magari le cose che tu non conosci, non sai come affrontare. Mas este é um momento que o Senhor só olha para você e diz: me segue. Ma questo è il momento che il Signore ti guarda e dice soltanto: seguimi. Deixa todas essas coisas e me segue. Lascia ogni cosa e seguimi. Se você identificar buracos, coisas que você precisa deixar nessa hora, faz isso. Se tu identifichi questi buchi, adesso puoi fare in questo momento. Lembra da palavra sinceridade. Ricordati della parola sincerità. É assim que o Senhor te enxerga neste momento aqui, nessa reunião. È così che Lui ti vede adesso in questo momento. Não tem nenhuma cera que segure os olhos do Senhor para dentro de você. Non c'è niente che può nascondere te dagli occhi del Signore. Não é surpresa nenhuma para o Senhor o jeito que você está. Non è sorpresa per il Signore la forma come stai adesso. Mas mesmo assim Ele te chama nessa hora, me segue. Ma Lui ti chiama ancora: seguimi. Existe uma experiência nova que eu vou proporcionar para você. C'è qualcosa di nuovo che io ti voglio offrire. E essas coisas todas elas serão mudadas. E ognuna di queste cose sarà cambiata. Serão preenchidas por experiências novas que você terá comigo. I buchi saranno riempiti da me. Aquele buraco que era insegurança, eu vou preencher com a minha segurança. L'insicurezza io riempirò con la mia sicurezza. As coisas que eram falhas, como o teu medo, I tuoi sbagli, magari le tue paure, eu posso preencher isso agora, diz o Senhor. io posso riempirlo, dice il Signore. Apresenta para Ele essas coisas. Presenta queste cose davanti a Lui. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me